Fala, seus Jornas, tudo bem? Tudo certo com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Thiago e o Jornas Podcast é um podcast acadêmico, né? Surgiu da ideia de estudar para as provas do curso de jornalismo. Eu que nesse momento estou no primeiro semestre, o podcast tem essa questão de ser uma mídia atemporal. Então não sei quando você está escutando. Se você está escutando no presente, próximo à data de divulgação, de lançamento desse podcast, então talvez essa fala não fará muito sentido para você. Mas se você que ouve no futuro, em 2027, 2028, 2030, 2040, sei lá o que, talvez faça sentido. Então, esse podcast surgiu da ideia de um projeto acadêmico. No primeiro episódio, eu conto brevemente essa história. Mas é isso. E hoje, a gente vai falar sobre linguagens midiáticas nos dias atuais. Esse é o nosso assunto de hoje, beleza? Então, bora lá para esse conteúdo? Bom, na aula anterior, entendemos que as linguagens midiáticas são as formas, os códigos e os recursos usados pelos meios de comunicação para transmitir essas mensagens. Agora, a questão é, como essas linguagens aparecem no nosso dia a dia, especialmente no ambiente digital? A resposta passa por uma palavra muito importante, que é convergência. A convergência é uma das principais marcas das linguagens midiáticas atuais. Isso significa que som, imagem, texto e interatividade não aparecem mais separados. Elas se misturam nas plataformas digitais. Quando você assiste um vídeo curto no celular, um Reels, um TikTok, enfim, não está só consumindo apenas imagem. Ali, você está consumindo som, texto, tela, edição, legenda, trilha sonora, comentários, curtidas, links, compartilhamentos, interações do algoritmo e etc. Tudo aquilo que nós já falamos um pouco na aula anterior. Ou seja, comunicação digital cada vez mais é multimodal. Lembra daquele lance dos modais de transporte? Carro, ônibus, né, táxi, Uber, bicicleta, patins, então. É quase a mesma coisa, tá? Bom, de acordo com o material da aula, entre as linguagens que mais dominam o cotidiano no Brasil estão o WhatsApp, YouTube e o Instagram. E há quem diga também o Facebook e o TikTok. Bom, isso revela muito sobre a forma como as pessoas se informam, como elas se comunicam e consomem o conteúdo de hoje. O WhatsApp representa a força muito grande, né? Dessa maneira da gente mandar mensagem de forma instantânea. Há algum tempo tinha também o Telegram, que batia bem de frente com o WhatsApp, mas o WhatsApp domina essa cena de comunicação de mensagem instantânea. O YouTube, ele mostra a importância do vídeo, do áudio e da busca por conteúdos mais completos, ou seja, para quem busca consumir conteúdos mais longos, né? O Instagram, ele reforça o poder da imagem, dos vídeos curtos, dos stories, do Reels, da comunicação visual, daquela coisa rápida. Não só ele, né? Como Kawaii, TikTok, enfim, outras plataformas que trabalham com esses vídeos mais curtos, né? Uma das linguagens que é mais fluente, né, nessa atualidade é a linguagem dos vídeos curtos. Ela foi popularizada, né, pela plataforma do TikTok, depois veio o Instagram Reels e o YouTube Shorts. Esse formato ele tem como característica a edição rápida, o uso de trilhas sonoras virais, legendas dinâmicas e um gancho forte logo nos primeiros segundos. A ideia é prender a atenção do usuário rapidamente. E nesse tipo de conteúdo, cada segundo importa. A abertura ela precisa chamar atenção, ela precisa ser, né, chamativa, a informação precisa ser mais direta, o ritmo precisa manter o interesse de quem está assistindo, tá? Não vou entrar aqui em detalhes de regras de plataforma, que não é o foco da aula. Mas essa linguagem também está ligada ao funcionamento dos algoritmos, que entregam conteúdos personalizados de forma contínua a manter esse tal do engajamento. A abertura precisa chamar atenção, a informação precisa ser direta, o ritmo precisa manter ali o interesse de quem está assistindo. Essa linguagem também está ligada ao funcionamento dos algoritmos, que entram em conteúdos personalizados de forma contínua para manter o engajamento. Outra linguagem muito presente hoje é a linguagem hipertextual e de mensagem instantânea. Ela é muito forte em aplicativos como WhatsApp, Telegram, e nessa linguagem o texto se mistura com áudios, emojis, figurinhas, links, imagens, aqueles gifs de bom dia e etc. A comunicação ela costuma ser mais fragmentada, mais rápida, mais informal, e muitas vezes acontece em tempo real. Aqui o usuário não é apenas um receptor de mensagem. Ele também produz, compartilha, responde, reencaminha e interfere na circulação dessa informação. E isso muda a relação entre o público e a mídia. Antes, a comunicação era mais centralizada. Hoje, qualquer pessoa com celular pode produzir e distribuir conteúdo. E agora, a terceira linguagem destacada é a linguagem sonora. Aqui entram os podcasts, o streaming de áudio, as plataformas de música e também o próprio YouTube, com espaços de consumo sonoro. O áudio ele ganha força porque ele se adapta muito bem à rotina das pessoas. É possível ouvir esse podcast, por exemplo, no transporte, durante uma caminhada, você está correndo, está fazendo exercício na academia, enquanto você trabalha, cozinha, está tomando banho, né? Você pode ouvir o podcast aonde você quiser, nos momentos mais inusitados possíveis. E o consumidor de áudio ele pode ser um leitor ou um consumidor ubíquo. Ou seja, ele pode consumir esse áudio enquanto ele se movimenta, realiza, faz outras tarefas. Na linguagem sonora, a narração, a voz, os efeitos, a trilha e as pausas são fundamentais para construir o sentido. Outra linguagem cada vez mais importante é a linguagem algorítmica e a linguagem da inteligência artificial. E aqui existe um ponto muito interessante. Não se trata apenas do conteúdo que vemos, mas de como esse conteúdo chega até nós. Os algoritmos e a inteligência artificial funcionam como uma espécie de linguagem invisível. Eles ajudam a decidir o que aparece no feed, quais vídeos são recomendados, quais postagens ganham mais alcance e quais informações chegam primeiro para cada pessoa. Isso tem impacto direto na comunicação, no marketing, no jornalismo, na publicidade e na forma como a sociedade se informa. Por isso, entender a linguagem algorítmica também é entender uma parte essencial da mídia contemporânea. A quinta linguagem destacada é a linguagem visual e infográfica. Ela é muito importante para explicar temas complexos de forma mais simples.
Gráficos, mapas, tabelas, imagens, ícones, infográficos ajudam a organizar dados e facilitar a compreensão do público. Essa linguagem também é fundamental no combate à desinformação. Em um contexto de fake news, a forma como uma informação é apresentada visivelmente pode ajudar o público a entender melhor os fatos, mas também é preciso ter cuidado. Imagens, gráficos e dados visuais podem informar, mas também podem manipular, confundir ou distorcer a realidade quando são usados de maneira errada. Portanto, as linguagens midiáticas de hoje não estão limitadas a um único formato. Elas estão nos vídeos curtos, nas mensagens de WhatsApp, nos podcasts, nos streams, nos algoritmos, na inteligência artificial e nos infográficos. Elas aparecem quando assistimos a um reel, quando ouvimos um podcast, quando recebemos um áudio, quando clicamos em algum link, quando curtimos uma postagem ou quando somos impactados por uma recomendação automática. A mídia atual é convergente, rápida, interativa e cada vez mais personalizada. Em resumo, entender as linguagens midiáticas hoje é entender como a comunicação funciona na prática. É perceber que o conteúdo não chega até nós de forma neutra. Ele é construído por formatos, plataformas, estratégias, algoritmos e intenções. E quanto mais compreendemos essas linguagens, mais preparados estamos para consumir informação de forma crítica e produzir conteúdo com responsabilidade. E é isso. Esse foi o nosso resumo sobre as linguagens midiáticas mais utilizadas atualmente. E a gente se ouve, ou você me ouve, ou a gente conversa. Enfim, a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, até mais.